Tomando posse do livramento divino. Eu tenho pensado nessa questão de tomar posse do livramento divino e tenho pensado na questão das provações que nós passamos todos os dias. Como que é para você? Não sei como tem sido para você esses dias. Você tem passado por provações? Quando eu leio a Bíblia, se tem uma coisa que eu vejo é que os cristãos eles passam por provações. E é verdade, nós passamos por provações. Tem hora que a gente passa por cada provação que eu falo, ô Senhor, mas até nisso eu sou provado. Até nisso, né? A gente fica olhando para as provações, olhando para as circunstâncias que nós passamos, e nós muitas vezes nós questionamos Deus. E é verdade, muitas vezes nós vamos passar por provações, pois o inimigo ele está o tempo todo, criando circunstâncias, criando situações para que a gente olhe para as circunstâncias e a gente abale a nossa fé. Ele quer criar circunstâncias para provar a nossa fé ou fazer com que a gente negue a nossa fé. No capítulo 3 de Daniel, nós vemos 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles eram homens que viviam segundo a vontade de Deus, eles faziam tudo aquilo que era vontade de Deus, porém, o mal ele se levanta contra eles para provar e para tentar tirar eles daquilo que era o propósito de Deus. Então, naquela época, o rei Nabucodonosor ele foi lá e mandou fazer uma estátua. E ele colocou um decreto que todas as pessoas deveriam se curvar à estátua, se prostrar à estátua, se prostrar aos deuses dele, quando ouvissem a música sendo tocada pelos instrumentos. Mas os 3 amigos, eles se recusam a se prostrar diante da estátua. Eles se recusam porque eles seguiam o mandamento de Deus, eles obedeciam a Deus, que diz, que nós devemos adorar somente a Ele e nenhum outro Deus. E aí alguns homens que tinham ciúmes dos 3 amigos, alguns homens que perseguiam esses 3 amigos, eles vão lá e deduram os 3 amigos para o rei. E aí o rei manda chamar os 3, e veja comigo o que acontece lá no texto de Daniel 3, no verso 14 ao 21. Diz assim, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor então ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram 3 amigos judeus que adoravam ao único Deus e Senhor. Mas eles foram ali desafiados, eles foram provados a se prostrarem diante da estátua do rei e diante dos deuses do rei. Mas os 3 judeus ali, eles seriam condenados à morte se eles não fizessem aquilo, mas eles permanecem firmes. Eles permanecem firmes e eles se mantêm firmes, mesmo que eles fossem jogados na fornalha. E aqui eu quero dividir com vocês o que eu tenho aprendido com esse texto, e também dividir com vocês qual que deve ser a nossa postura diante das provações que nós passamos no dia a dia. Então, a gente precisa entender essa postura, como que nós devemos agir diante das circunstâncias, para que a gente saia vitorioso e para a gente tomar posse
do livramento de Deus nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar aqui, para a gente tomar posse desse livramento divino diante das circunstâncias, nós precisamos não se render à voz da multidão. Quando nós lemos o texto aqui, nós vemos que o rei, ele decretou que todos do reino se prostrassem diante da estátua. E que somente os 3 amigos não se prostraram. Todos deveriam se prostrar, mas somente os 3 não se prostraram. Então isso quer dizer que eles não iriam ser condenados pela multidão, eles não seriam condenados pelo povo, o povo não iria falar para eles assim, por que vocês estão se prostrando? Porque todos estavam fazendo. Era uma coisa que todos faziam. E era uma coisa também que era caso de vida ou morte. Ou eles se prostravam, ou eles morreriam. Então, ao contrário disso, a multidão falava para eles, vocês têm que se prostrar. Vocês são loucos, se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Por que só vocês que não se prostram diante da estátua? O tempo todo, nós estamos vivendo as nossas vidas, e o tempo todo, a multidão está dizendo para nós o que nós temos que fazer. Muitas vezes você vai enfrentar situações que a multidão ela vai te dizer, isso é normal. Você vai querer mudar o mundo agora? Só você vai querer ser o diferente? Só você vai querer fazer de uma maneira diferente? Aceita, larga a mão de ser careta. A multidão vai toda hora falar para você, está todo mundo fazendo, só por que você não faz? É claro que hoje em dia nós somos condenados de outras formas. Se a gente não aceita fazer algo, muitas vezes nós podemos ser despedidos do trabalho, muitas vezes nós podemos ser excluídos de uma roda de amigos, nós podemos ser excluídos do círculo de parentes. É diferente, nós somos condenados de outras formas hoje. Nós podemos ser rejeitados, nós podemos deixar de receber uma promoção. E também, é claro que hoje, na maioria das vezes, nós não vamos ser condenados a ser jogados numa fornalha, a ser mortos. Né? Não são, assim, consequências tão desagradáveis. Mas nós passamos por situações que nós achamos que o problema que nós estamos passando ali, o caso de ser rejeitado, alguém que deixa de chamar para ir num aniversário, que deixa de chamar a gente para participar de qualquer coisa, para nós é o maior problema do mundo. Nós somos rejeitados, nós somos excluídos. Para nós, aquilo que nós estamos passando é muito difícil. E nós não somos condenados por não adorar outro Deus, mas sim por sair de uma rodinha de conversa quando está saindo ali uma fofoca, uma piada suja. Nós somos excluídos e condenados quando nós não aceitamos ir para um barzinho para tomar uma cervejinha com os amigos, para beber socialmente. Quando nós não aceitamos assistir uma novela, assistir um programa desses reality show, um Big Brother desses que passa na televisão e que destrói as famílias. Quando nós decidimos não aceitar essas coisas, nós somos condenados pelas pessoas e pela grande multidão. E esses valores, eles muitas vezes são vistos como os normais pela sociedade, mas que contrariam completamente a vontade de Deus. Piada, sensualidade, festa, novela, todas essas coisas, programa de TV, ele pode ser visto como normal, mas nós precisamos passar tudo isso no nosso filtro, para ver se é isso que nós devemos colocar dentro da nossa casa, se é isso que nós estamos querendo colocar dentro da nossa família, se é isso que nós queremos viver dentro da nossa família, como aquilo que Deus tem planejado para nós. Nós podemos nos render à voz da multidão, nós podemos nos curvar e aceitar alguma dessas posturas, mas nós podemos dizer não. Ou nós podemos dizer não para tudo isso e se manter firme naquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas, se manter firme dentro daquilo que nós colocamos como objetivo de vida, diante daquilo que Deus tem para nós como propósito de vida. E aqui o que nós podemos aprender com esses 3 amigos é que nós precisamos manter a nossa postura de fidelidade e convicção, mesmo quando a sociedade ao redor, ela nos exige um comportamento diferente. Na época da história aqui, era normal as pessoas se prostrarem ao rei, era normal as pessoas se prostrarem aos deuses que o rei colocava como Deus, era normal. A gente pode ler lá no verso 3 de Daniel, que diz assim, por isso,
Logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. A gente vê aqui que toda a multidão se prostrou à estátua. E hoje a multidão, ela vai dizer que é normal você assistir uma novela, ela vai dizer que é normal você se vestir com uma roupa sensual, ela vai dizer que é normal você sair para beber com os amigos, mas o cristão, ele deve sempre se perguntar se aquilo que ele está fazendo é de acordo com a vontade de Deus. Se aquilo que você está fazendo é aquilo que Deus colocou para você e aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. A multidão, ela vai o tempo todo nos dizer o que nós devemos fazer. Como que nós devemos agir. Ela vai dizer os lugares que nós devemos ir, a forma com que nós devemos falar com as pessoas. A multidão, ela vai ditar para nós e tentar nos moldar aquilo que o mundo está colocando como um padrão do mundo hoje. E pode ser que você olhe para o seu redor, você olhe para a sua volta e você se veja sozinho. Você vai olhar e você não vai ver mais ninguém igual a você. Você vai falar, mas é só eu que estou assim? Nesse momento você precisa ter coragem para contrariar a grande maioria. E não porque você é o cara que é o do contra, não porque você é do contra, mas porque você tem para você firme aquilo que é a vontade de Deus para você, aquilo que é o lugar que você quer chegar, aquilo que é a vida que você quer viver junto de Deus. Os 3 amigos, eles tiveram coragem de ir contra a maioria, pois eles tinham claro o caminho que eles queriam seguir. Eles tinham claro a vida que eles queriam viver e a quem eles queriam servir. Eles tinham claro que Deus tinha um propósito para a vida deles. E muitas vezes hoje, com medo do que as pessoas vão falar, com medo do que as pessoas vão achar das nossas atitudes, nós nos privamos daquilo que é nosso, nós abrimos concessões para aquilo que a multidão está falando, abrimos concessão para o pecado, e nós nos desviamos daquilo que é a vontade de Deus. Os 3 amigos, eles tiveram coragem de contrariar o rei e a grande maioria que dizia que eles deveriam se prostrar. E você? E eu? Como que você tem agido diante disso? Você tem claro para você qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? Você tem claro para você qual que é o modo de vida que você quer viver? Você tem claro para você onde você quer chegar? O estilo de vida que você quer viver junto de Deus? Talvez se você não tem isso claro para você ainda, Verdades Básicas vai te ajudar nisso. Nós temos turmas começando, inclusive nós vamos começar uma turma de quarta-feira à tarde, após o culto das 2h30. Faz a tua inscrição. Verdades Básicas vai te ajudar nisso. Aqui os 3 amigos, eles tiveram coragem. Coragem para ir contra a maioria e não deram ouvidos à multidão, pois eles sabiam onde eles queriam chegar, eles sabiam o Deus que eles queriam servir. Aqui, se você quer tomar posse do livramento divino, você precisa ter claro aonde você quer chegar e você precisa caminhar junto com Deus. Você precisa olhar para Deus e não ouvir a multidão. Porque se você ouvir a multidão, você vai deixar de desfrutar daquilo que é o livramento de Deus na sua vida. Em segundo lugar, para você tomar posse do livramento divino, você precisa crer mesmo quando as evidências não são favoráveis. É verdade que como cristãos nós devemos honrar, nós devemos obedecer aos nossos líderes. No entanto, quando a obediência a esses líderes, ela vai contra aquilo que Deus tem para nós, ela vai contra aquilo que nós temos diante de Deus, então nós devemos colocar o pé no freio e ser firme, ainda que as consequências de não obedecer esses líderes sejam desagradáveis. Os 3 amigos dessa história, eles decidiram não contrariar Deus. Eles decidiram contrariar o rei e não se prostrar à estátua. Eles decidiram não se prostrar aos deuses do rei, ainda que as consequências eram totalmente desagradáveis. E quando eles respondem ali para o rei, dizendo que eles não iriam se prostrar, o rei ele fica furioso e ele questiona para eles, então quem que vai poder livrar vocês? E eles respondem que eles não precisavam responder, eles não precisavam se defender diante do rei, pois o Deus a quem ele servia, ele iria fazer isso.
Olha lá no verso 16. Diz assim, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Eu pergunto, e nós? Como que nós agimos quando nós chegamos diante dessa circunstância? A primeira coisa que nós queremos fazer é nos defender. A primeira coisa que nós queremos é nos justificar. Nós queremos nos livrar daquela consequência ruim. Nós queremos sair fora daquilo. Na maioria das vezes nós nos defendemos. Muitas vezes nós vamos ser pressionados e nós vamos tentar nos defender. Mas veja que os três amigos, eles se mantêm firmes, pois eles tinham a convicção de que Deus estava no governo da vida deles. E também tinham convicção de que Deus iria fazer o melhor para eles diante daquela situação. Lá no verso 17 e 18 diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas olha aqui. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Para todo mundo ali, as evidências eram as piores possíveis. Mas para eles estava claro que quando nós honramos a Deus com as nossas atitudes, Ele nos honra. Estava claro que se eles honrassem a Deus, Deus iria honrar eles ali. A princípio, a gente vai olhar para as circunstâncias, vai olhar para as consequências, e pode aparecer que nós estamos saindo perdendo, pode parecer que nós estamos sendo prejudicados, mas Deus, Ele está no controle. Nós nos deparamos frente a situações que não vemos uma solução e nós nos sentimos impotentes. É assim mesmo que o inimigo age. Ele vai colocar uma situação para você que você não vai ver saída. Ele vai colocar uma situação para você onde você vai falar, não, agora ou eu faço ou acabou para mim. E ele faz isso para provar a sua fé. Ele faz isso para que você abandone aquilo que você tem convicção, para que você abandone aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e aquilo que você tinha traçado como plano de viver. Quando nós olhamos para a circunstância e nós olhamos para as nossas forças, a tendência que nós temos é de ceder. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias e nós olhamos para Deus, olhamos para a força daquele Deus que está sobre as nossas vidas, nós conseguimos enfrentar as circunstâncias. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e colocamos Ele no governo da nossa vida e passamos a viver um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade, nós vamos conhecendo esse Deus. Nós vamos experimentando do agir de Deus em cada circunstância e isso vai fortalecendo a nossa fé. E quando a gente chega diante de uma circunstância, nós temos força para enfrentar aquela situação, porque nós conhecemos esse Deus, sabemos que Ele é um Deus que faz além do impossível e que Ele nos livra nas circunstâncias difíceis. Eu estou orando para que você esteja entendendo que a tua vida precisa estar entregue diante de Deus. Eu estou orando para que você entenda que Deus tem que ser aquele que tem que estar no governo da tua vida. Eu estou orando para que você compreenda que quando você estiver vivendo uma vida junto de Deus, vivendo um relacionamento de intimidade com Deus, você vai passar a conhecer esse Deus. E quando você estiver diante da circunstância, não vai ter nenhuma evidência desfavorável que vai ser maior do que a confiança que você vai ter nesse Deus que caminha com você todos os dias da sua vida. Então, para você tomar posse do livramento divino, você precisa não ouvir a multidão. E você precisa crer nesse Deus, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mesmo que as evidências sejam as piores. E em terceiro lugar, você precisa contar com a presença de Deus. Eu fico pensando que quando nós passamos por uma provação, a primeira coisa que vem na nossa mente é questionar Deus. Quando a gente chega diante de uma situação, e a situação é difícil, uma situação que a gente não consegue resolver, nós começamos a murmurar, nós começamos a questionar a Deus, nós começamos a reclamar, e nós, muitas vezes, nós questionamos Deus, cadê o Senhor? Né? Cadê o Senhor que não está aqui comigo? Na maioria das vezes, nós não entendemos e nós ficamos nos perguntando por que Deus não age diante dessa circunstância. Mas veja que os três amigos aqui, diante da circunstância, eles confiaram em Deus. Eles confiavam que Deus os livraria da fornalha, e não só isso, eles também estavam dispostos a serem lançados na fornalha, caso Deus não os livrasse. Lá no verso 18 diz:
Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles estavam dispostos a enfrentar as consequências, mesmo que Deus não os livrasse, porque eles confiavam, eles contavam que Deus estava com eles. Eu fico pensando que quando os soldados eles amarraram os 3, e eles começaram a seguir com os 3 para a fornalha, eles podiam questionar Deus. Ô Senhor, mas eu estou andando com o Senhor, estou fazendo tudo aquilo que é a tua vontade. E aí o Senhor me deixa aqui, o Senhor está deixando eu ser jogado nessa fornalha. Por que o Senhor não me livra dessa fornalha? Eles podiam estar questionando Deus ali. A primeira coisa que passa na nossa cabeça, quando nós estamos passando por uma situação complicada é: Senhor, o que eu fiz de errado? Cadê o Senhor que não me livra? Onde o Senhor está? Põe a mão aqui. As pessoas questionam, mas cadê teu Deus então? As pessoas deviam estar questionando, o rei devia estar questionando. Cadê teu Deus que vai te livrar da fornalha? Eles estavam sendo levados, estavam amarrados, estavam prestes a ser jogados na fornalha, mas eles permanecem firmes. O problema é que nós queremos o tempo todo que Deus nos livre da fornalha. E eu fico pensando que nessa situação aqui, Deus ele podia ter livrado eles da fornalha. Deus ele podia simplesmente ter apagado aquele fogo, mandado uma chuva, sei lá, um vento, apagado aquele fogo. Deus ele podia ter fulminado os caras que foram lá dedurar eles para o rei. Deus podia ter livrado eles da fornalha. Mas Deus não os livra da fornalha. Deus deixa eles serem jogados na fornalha. Deus deixa eles ser jogados na fornalha. Porque enquanto nós olhamos para a fornalha como uma dificuldade, Deus olha para a fornalha como uma oportunidade. Nós pedimos o tempo todo para que Deus nos livre da fornalha. Mas às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra do poder do fogo. Nós olhamos para a dificuldade e Deus olha para a oportunidade. Quando nós estamos frente à fornalha, nós precisamos olhar para as dificuldades da vida como uma oportunidade da revelação de Deus. Pois é frente a essas situações difíceis, é frente às fornalhas da nossa vida que Deus se revela e mostra o seu poder. Os 3 amigos ali, eles estavam dispostos a enfrentar as consequências de não obedecer ao rei. E por isso eles são jogados na fornalha. Deus não os livrou da fornalha, mas os livrou do poder do fogo. Olha lá no verso de 24 a 27. Diz assim, ó: Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Eles passaram pelo fogo, mas o fogo não queimou. O fogo não queimou. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tiveram coragem para não se render à voz da multidão, porque eles tinham claro o rumo que eles queriam seguir, eles tinham claro quem era o Deus da vida deles. Eles tiveram coragem para crer que mesmo quando as circunstâncias eram difíceis, eles iriam seguir no mesmo caminho, pois eles tinham claro que Deus era o governador da vida deles. E eles tiveram coragem para enfrentar a fornalha, pois eles sabiam que Deus iria os livrar. E ainda que Deus não os livrasse, sabiam que Deus estava com eles. Você vai querer que Deus o livre da fornalha, mas às vezes Deus não vai te livrar da fornalha. Ele não vai te livrar, mas Ele vai estar com você. E quando o 4º homem estiver com você dentro da tua fornalha, o fogo não vai te queimar, o fogo não vai ter poder sobre a sua vida, e as pessoas vão olhar para você lá, e vão ver você passando pelo fogo, mas o fogo não vai estar te queimando, e o nome de Deus vai ser conhecido através da tua vida. Eles tiveram coragem para enfrentar a fornalha, e confiaram na presença de Deus, e Deus usou aquela circunstância, para que através da vida deles, o nome dele fosse exaltado, e o nome dele fosse conhecido. O resultado disso foi que o rei reconheceu o Deus deles e louvou o Deus deles. Olha lá no verso 28
e no verso 30, como que termina? Diz assim, ó: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego à província da Babilônia. O rei, ele não só reconheceu o Deus deles, como colocou um decreto que ninguém poderia falar mal do Deus deles, e ainda deu uma promoção para eles. Talvez o medo de enfrentar as situações, talvez porque você tenha se achado diante das provações, olhado para elas e aberto concessões, você tem olhado para as circunstâncias e tem falado: não, aqui eu vou só abrir uma concessãozinha aqui, porque senão eu vou ser morto, porque o que custa? É só uma prostraçãozinha, é só para agradar o rei, mas Senhor, o Senhor sabe que meu coração está com o Senhor, é só aqui na terra, é diferente. Não, ele se mantém firme. E talvez por medo de enfrentar essas situações, por medo de estar firme, você tem perdido de ser usado por Deus, você tem perdido de cumprir aquilo que é o propósito de Deus na sua vida, e mais, você tem perdido uma promoção, tem perdido de receber algo maior de Deus para a sua vida. Você está diante da fornalha? Então olhe para a fornalha, não como uma dificuldade, mas olha para essa fornalha como uma oportunidade de Deus fazer conhecido na sua vida. Olhe para essa fornalha como uma oportunidade de Deus se mostrar presente na sua vida. Porque o mal, ele vai o tempo todo colocar circunstâncias, o mal vai colocar situações na sua vida para testar a sua fé. Ele vai colocar circunstâncias onde todos vão dizer para você o que você deve fazer, qual o caminho que você deve tomar. E você não pode dar voz para a multidão. Você tem que estar firme, você tem que estar convicto daquilo que você quer viver com Deus. O mal, ele vai colocar as piores circunstâncias diante de você e ele não vai te deixar saída. Ele vai falar: ou você faz ou você morre. Mas você precisa estar firme e crer, mesmo quando as circunstâncias se pareçam contrárias, mesmo que as circunstâncias pareçam para você que ali é o fim. O mal, ele vai tentar colocar diante de você essas circunstâncias, tentando fazer você desistir, tentando fazer você mudar completamente aquilo que você tem como convicção, como aquilo que você quer viver. Mas você precisa confiar que Deus está com você. As fornalhas vão chegar. Eu não sei qual que é a tua fornalha. Eu não sei se você está passando por uma fornalha, se você está diante de uma fornalha, eu não sei. Mas eu sei que se você olhar para essa circunstância e você crer nesse Deus, quando você estiver lá dentro da fornalha e estiver junto de você o quarto homem, o fogo não vai te queimar. As pessoas vão olhar para você e as pessoas vão louvar o Deus que está sobre a sua vida e vão dizer: sobre a vida dele tem um Deus. Então entregue a sua vida para Deus. Coloca a tua vida no altar, deixa Ele te governar. Vive esse relacionamento com Deus. E as pessoas vão conhecer o quarto homem na sua vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido. Senhor, eu nos coloco aqui diante do Senhor, Pai, rendendo a Ti todos os nossos medos. Eu coloco diante do Senhor, Pai, tudo aquilo que nós temos vivido, as nossas inseguranças, situações onde nós não vemos saída, situações onde muitas vezes nós olhamos e nós não queremos passar, nós queremos que o Senhor nos livre, mas eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente olhe, não para as circunstâncias, mas que a gente possa olhar para o Teu agir, que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor está fazendo diante daquela circunstância, e que através das nossas atitudes, através da nossa postura, da nossa firmeza, junto de Ti, Senhor, o Teu nome seja reconhecido, que as pessoas possam reconhecer em nós o Deus que está sobre o governo da nossa vida. Que essas fornalhas, Pai, venham sobre nós, mas que o quarto homem esteja com nós o tempo todo, pois nós sabemos que quando nós passarmos pela fornalha, o fogo não irá queimar quando estivermos junto do quarto homem.
Assim eu nos entrego e nos rendo em nome de Jesus. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.